Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o meu plano com as coisas que eu tenho promovido e o que eu acredito que Deus tem feito aquilo que não se vê, mas que a Bíblia dá testemunho que Deus trabalha até agora, né? Jesus Cristo declarou a respeito de Deus, tá? Que Ele trabalha até agora, né? Quando as pessoas olham todos os dias, né, para as notícias, para o que acontece no mundo, todos os dias, né, Deus está completamente invisível, entendeu? Em outras palavras, conclusivamente se diria ou se pode dizer que Deus está completamente ausente, né? Que Deus, e há quem diga que Deus não existe também, né? Mas Jesus Cristo falou que Ele trabalha até agora, né? Então eu vou falar um pouco sobre essa questão da sabedoria de Deus e o que está acontecendo com os esquerdistas e conservadores, e me colocando como uma peça importante, tá? Como profeta, tá? A primeira coisa que eu tenho a falar é o seguinte: eu tenho muitos projetos para realizar, entendeu? Eu tenho muitos projetos, tá? Eu acredito que esses projetos são de nível internacional. Eu acredito que esses projetos têm a capacidade de serem permanentes, tá? E de serem muito bons, tá? Só que eu não tenho nenhuma formação acadêmica, entendeu? Eu não tenho nenhum engajamento, nenhuma influência. Eu não tenho condições nenhuma de realizar esses projetos por intermédio de alguma coisa que faça uma ponte formal para eu realizar esses projetos. Outra coisa interessante colocar aqui. Mas eu tenho promovido esses projetos, e eu acredito que esses projetos têm uma capacidade de ser alguma coisa assim marcante, entendeu? Algo de grande envergadura, entendeu? Algo assim muito importante, assim. Quando eu penso nos meus projetos e na realização deles, eu penso primeiro no que eu acabei de falar aqui, de não ter a capacidade de alcançar essa oportunidade, entendeu? De realizar esses projetos, nenhuma capacidade em mim, né? Mas quando eu penso na proporção desses projetos e no poder que eles têm, na força deles, eu penso, tá? Como essas grandes empresas, tá? Consegue entender? Tem um cu encostando aqui no meu olho. Ó Deus, que tudo que encosta o cu no olho dos outros, o Senhor lhe deu um tiro no seu olho. Quando eu penso nos meus projetos, tá? Eu penso numa coisa tão grande, tá? Como essas empresas que aparecem aí, que produzem arte, entendeu? Internacional. Eu não vou falar o nome aqui, mas dessas empresas que têm prédios, consegue entender? Essas empresas que têm um prédio que é uma corporação, uma empresa, deste tal grupo que promove esse tipo de arte, entendeu? Então quando eu penso assim nos meus projetos, eu penso em alguma coisa com essa proporção, tá? E com proporção internacional, entendeu? Consegue entender? É assim que eu penso nos meus projetos. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar aqui nisso que eu estou falando. Só que os meus projetos têm um ponto de vista, entendeu? Que não caminha pelo conservadorismo, porque eu não sou conservador, né? Que esse animal que encostou o cu no meu olho, o Senhor lhe deu uma metralhada no seu olho. Não caminha pelo conservadorismo, porque conservador eu não sou, tá? E também não caminha pelo esquerdismo, que esse animal que encostou o cu no meu olho, o Senhor deu uma metralhada no olho desse vagabundo. E também esquerdista eu não sou. Eu sou um cristão, tá? Eu respeito bastante o ensinamento de Deus, tá? A Bíblia, o ensinamento. E aí eu vejo a coisa sensacional que é essa disputa entre os conservadores e os esquerdistas, né? Que é o quê? Um lado renega os ensinamentos de Deus, a Bíblia, entendeu? E pratica uma série de coisas que nos meus projetos não tem espaço nenhum, consegue entender? Não tem espaço para cu encostado no olho dos outros, não tem espaço para trapaças, para plágio, calúnia de plágio, roubo de conhecimento, que mais? Adultério de mulher. Nada disso se encaixa nos meus projetos, não faz parte de nada. Não tem uma coisa que eu planejo fazer que isso vai se encaixar, que vai dar certo uma prática como dessas daqui que eu falei, dentre muitas outras, né? Com encostado no olho dos outros não encaixa mesmo. Enquanto que
os valores um dos valores que eu me apoio, assim, falando um dos valores, né, por quê? Porque são projetos de arte, entendeu? Não são projetos bíblicos, não são projetos divinos, não são projetos cristãos, né? São projetos de arte. Mas, sendo eu um cristão, a Bíblia é uma coisa importante para mim. A Bíblia é o ensinamento de Deus, entendeu? Coisas que agradam a Deus, que é, por exemplo, a honestidade, a sinceridade, né? A justiça, o que mais? Ajudar as pessoas, por aí vai, né? São os valores que estão incluídos em todas as coisas que eu faço. Está incluído nas minhas historinhas, está incluído nas minhas historinhas em quadrinhos, nas minhas histórias, está incluído nos livros, na filosofia dos projetos que eu criei, está tudo isso daí, né? E aí os conservadores têm a Bíblia. Em outras palavras, eles têm a solução, eles têm na mão o livro que é como se fosse o mesmo que eu tenho. Mas eles não praticam nada disso, né? Eles não praticam absolutamente nada disso, né? Eles inclusive desonram este livro, inclusive com as más obras deles. São dois grupos que estão aí, e um tem a Bíblia e usa para atacar o outro lado, e o outro não tem a Bíblia e ataca o lado que tem a Bíblia, né? Significa que se você tem a Bíblia, você não se encaixa. Se você tem a Bíblia, entre aspas, né? Você tem a Bíblia, você não se encaixa no lado dos esquerdistas. Você não vai se encaixar ali, que eles não vão deixar, né? Todavia, se você tem a Bíblia, mas você não é um conservador, você também não vai se encaixar no lado dos conservadores. Você vai ter que caminhar conforme a maneira como eles colocarem ali. Você consegue entender? E esse grupo conservadores é um grupo malicioso. Onde eu estou querendo chegar? Pronto, eu já coloquei a segunda situação aqui no vídeo. Eu acredito que Deus vai destruir tudo isso daí, entendeu? Eu acredito assim, que é como se Deus quisesse abrir um mar para mim, assim, igual um mar vermelho, assim, como se fossem os conservadores e os esquerdistas, assim, jogar tudo isso para os dois lados, e eu passar por entre esse mar aí. O primeiro ponto de vista que eu tenho: os meus projetos se realizarem e depois fechar o mar e esses dois grupos serem destruídos, que são esses grupos que têm se levantado contra mim através desses cus que têm encostado no meu olho. Eu acredito que Deus quer destruir tudo isso daí, mas que Deus deu uma autorização e tem um interesse de que eu realize esses projetos aí. E ainda vou falar mais aqui, até um pouco ingenuamente, entendeu? Eu vou falar que tem uma passagem na Bíblia muito interessante, que é aquela passagem do profeta Daniel, em que o rei Nabucodonosor tem uma visão, e ele vê uma estátua com a cabeça de ouro, com o peitoral de prata, com a cintura de ferro até os joelhos, e os calcanhares, né, as canelas com ferro e barro. Aliás, com ferro, e os pés com barro e ferro, né? E eis que de uma montanha sai uma pedrinha, uma pedra é tirada da montanha e acerta a estátua. Que esse animal que encostou o cu no meu olho, se ele deu um tiro no seu olho. Daquela montanha, daquela rocha, saiu uma pedra. E a pedra destruiu, esfacelou a estátua todinha, com apenas um golpe só daquela pedra ali. Porque aquela pedra ali é a pedra angular, né? Significa que era... significa a pedra angular, a pedra que tinha o poder para destruir tudo aquilo ali. É um texto que tem falado comigo assim desde o ano de 2007, entendeu? E eu acredito isso, entendeu? Eu acredito que é da vontade de Deus estabelecer todos os meus projetos, entendeu? É da vontade de Deus que os meus projetos sejam estabelecidos. Mas esses dois grupos estão no meu caminho, você consegue entender? Estes dois grupos estão me atrapalhando. Muitos cus estão encostando no meu olho, você consegue entender? Esses grupos estão me atrapalhando e é da vontade de Deus destruir. Consegue entender?
Aí eu vou contar aqui uma parábola que vai simbolizar isso daí. Por exemplo, imagine que uma pessoa está querendo passar num local carregando alguma coisa. E aí uma pessoa chega e fala assim: dá licença, eu quero passar. E aí duas pessoas estão ali barrando, um do lado da esquerda e o outro do lado da direita. Dá licença que eu quero passar. E aí os dois dizem assim: ó, você não vai passar aqui não. Aí essa pessoa diz assim: ó, é melhor eu passar, entendeu? Porque eu tenho coisas importantes para fazer, entendeu? Eu não tenho como passar do outro lado se vocês não abrirem. Se vocês não abrirem o espaço, se vocês não saírem do meu caminho, eu não vou conseguir passar. Mas eu tenho que passar. Eu tenho aqui algo para fazer, algo importante. Não, você não vai passar. Então eu vou fazer um negócio com vocês. O lance é o seguinte: se eu não passar, vai vir uma outra pessoa aqui, vou falar aqui pra vocês, vai encher a cara de vocês de porrada, entendeu? E aí eu não vou poder passar mesmo, entendeu? Eu realmente não vou passar, mas certamente esse indivíduo vai arrebentar a cara de vocês dois. Então é melhor vocês deixarem eu passar, entendeu? É melhor vocês deixarem eu passar, porque se eu voltar eu não vou voltar mais, entendeu? Mas o indivíduo certamente vai arrebentar a cara de vocês. Aliás, eu não sei nem se eu vou voltar. Talvez o indivíduo arrebente a cara de vocês e justamente por causa disso eu consegue entender? Mas o lance é o seguinte: certamente vão arrebentar a cara de vocês. Eu acredito que Deus é poderoso, sabe? Que Deus tem visto realmente eu promovendo esses projetos durante esse tempo todo, tá? E Deus tem pensado dessa forma. E é isso que Ele colocou no meu coração de falar aqui, entendeu? Eu acredito que Deus vai destruir tudo isso daí, entendeu? Até porque eu já venho há muito tempo profetizando contra isso daí, entendeu? E foi o mesmo tempo em que eu fui criando os projetos. Sim, os projetos começaram desde 2008. Eu comecei os projetos dos livros, e aí foi desenrolando projetos, ideias, coisas que eu fui criando, coisas que eu fui ambicionando e tal. Aí chegou até 2014, e aí até hoje tem essas coisas aí que eu gostaria de realizar, todas elas. E durante esse tempo todo sendo vítima de muito incômodo, de coisa encostado no meu olho, entendeu? E denunciando e falando contra várias coisas que vem sendo razão para me ofender. Eu acredito que Deus vai destruir tudo isso daí, entendeu? Eu acredito que Deus vai dar um tiro no olho de tudo que encostou o cu no meu olho. Eu não tenho dúvida nenhuma. Então é isso daí, é isso que eu acredito a respeito do mundo, entendeu? E acredito que Deus me deu um poder muito grande mesmo, entendeu? De ser uma testemunha, tá? De ser uma pedra mesmo, uma rocha em que Deus escreveu um testemunho, entendeu? E o testemunho dele não vai ser apagado. O que significa o testemunho dele não ser apagado? Significa que isso que eu estou falando aqui agora, e tudo que eu falei contra essas pessoas, significa que está escrito diante de Deus mesmo, para que Deus destrua tudo isso daí, tudo que se levantou contra mim. Eu sou uma testemunha, eu sou alguém que tem denunciado diante de Deus. Eu tenho denunciado diante do tribunal de Deus todas essas coisas. E eu acredito que isso daí é o testemunho mais importante. Deus dizendo para mim: olha, você é um espião no meio dessas pessoas. E você está vendo o que eles estão fazendo e você está me dando testemunho. Eu vou acabar com essas pessoas exatamente por causa de você. Eu acredito nisso, sabe? Eu tenho acreditado bastante nisso daí. Significa o que eu falei? O profeta, aquela questão do profeta Jeremias, tá? Que eu já falei aqui. O profeta Jeremias, quando Deus chamou ele, eu te coloquei como profeta das nações. Ó, ele começou o testemunho profetizando em Israel, até que o testemunho dele chegou a uma proporção imensa. Ele já estava realmente com um testemunho, ou seja, ele já estava recebendo informações da parte de Deus do que Deus iria fazer com as nações daquela época ali. Inclusive ele profetizou, no final do livro de Jeremias está lá todas as profecias que ele fez contra todas as nações que Deus queria destruir.